Quando você aprende o nome de uma árvore, você aprende um monte de outras coisas junto, mesmo que você não queira. Por exemplo, nesse programa a gente vai falar da sapucaia. E praticamente é um programa sobre história do Brasil. Quando você aprende o nome de uma árvore, você aprende um monte de coisa sobre geografia, você aprende um monte de coisa de antropologia, você aprende muita coisa sobre as religiões, às vezes você aprende um prato maravilhoso da culinária brasileira, você aprende muito sobre literatura, você aprende muito sobre música. Por exemplo, quando você ouve uma música linda como essa, Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Ele não está perguntando para o vizinho dele, seu Juazeiro. Juazeiro é uma árvore, e é uma árvore que é muito querida no Nordeste do Brasil. Então é legal quando você ouve a música, você saber imaginar direitinho que cara tem esse tal de Juazeiro. Quando você ouve uma música maravilhosa como Coqueiro de Itapuã, Coqueiro... Aí você não pode pensar que é uma palmeirinha qualquer, igual essa que tem na frente da sua casa. Coqueiro é aquele coco mesmo da Bahia. Porque você sabe, coqueiro é uma palmeira, mas nem toda palmeira é coqueiro. Então é legal que você ouça a música na sua rede, mas visualizando bem a cara que esse coqueiro tem. Outra coisa boa de aprender o nome das árvores, aprender a identificá-la, é que você se localiza melhor nos lugares. Por exemplo, se o cara marcar com você, um cara maravilhoso que você conheceu ontem, fala, olha, eu encontro com você lá embaixo daquela gameleira. Sabe, uma gameleira bem grande que tem, você dobrando ali, quando dá aquela bifurcação na estrada, pô, você vai ficar procurando o cara horas e não vai encontrar. Por exemplo, você marca um encontro e o cara fala, o meu sítio é aquele que tem um jequitibá bem grande na porta. Ou então, se alguém fala pro seu filho, pô, esse menino aí tá crescendo mais ligeiro que um guapuruvu. Ou então, se alguém te elogia e diz, nossa, como você é bonita, alta, elegante, parece uma Jussara. Jussara não é irmã do cara, não. É uma palmeirinha muito bonitinha que você vai conhecer num outro dia melhor aqui. Hoje, a gente vai falar da sapucaia. A sapucaia é uma árvore linda, frondosa, com folhas, quando vem novinhas, dessa cor de rosa. Tem também aquela cumbuca que parece quase uma moringa feita por um artesão. Aqui no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, as sapucaias são enormes. Mas olha só, nesse livro de fotos do Marco Ferrez, quando Dom Pedro II mandou plantar elas na frente do seu palácio, olha só o tamaninho que elas eram. Uma árvore não tem frente nem costas, nem para um lado, nem para o outro. De uma semente pequenininha, ela cresce para cima e para todos os lados. Mas quanto tempo precisa para uma mudinha como essa ficar daquele tamanhão? A Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é onde vivia a família imperial. Sabe quem é aquele cara ali? Com um livro embaixo do braço? O imperador Dom Pedro II. Foi ele que encomendou essa leia principal, que vai desde o portão até a entrada do palácio. Ele pediu pessoalmente ao paisagista Glasiu que plantasse nela sapucaias. Essas sapucaias viram a princesa Isabel pequenininha. De sapucaia como essa demora assim de uns 8 a 10 anos para ter a sua primeira floração. Mas também, rapaz, que floração! É uma loucura. Se você quer ver uma, fica de olho. No inverno, a sapucaia perde as suas folhas, mas quando chega a primavera, ela vem com tudo e acontece essa maravilha. Folhas cor-de-rosa. Parece que as flores contagiam as folhas com essa vontade de ficar lindo.
Depois, com o tempo, elas vão ficando verdes, que nem as folhas das outras árvores. Nessa estátua, de frente para as sapucaias, o imperador aparece do jeito que ele gostava, um intelectual com um livro na mão. E como qualquer intelectual daquela época, ele se dedicava a várias áreas do conhecimento. A botânica era uma delas. Dom Pedro era um monarca com consciência ecológica muito antes desse termo virar moda. Foi ele, por exemplo, que percebeu que a cultura de café em torno da cidade do Rio de Janeiro estava criando um deserto, mudando o clima da cidade. E foi por ordem dele que foi feito o primeiro reflorestamento, quer dizer, a primeira restauração de uma floresta natural. Apenas 7 escravos plantaram o que é hoje a maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca. Ele também financiou expedições botânicas pelo Brasil para conhecer melhor a nossa flora e chamou paisagistas para trabalhar nas cidades. Um deles foi o francês Auguste François Glasiou. Dá para imaginar direitinho o Dom Pedro, intelectual do jeito que ele era, levando aquele papo com o Glasiou, falando das árvores brasileiras que ele descobriu. Começa a sumar uma louca. Já pensou? Devem ter ficado chapados. Conversando também sobre todas as plantas exóticas que ele mandou vir de todos os cantos do mundo. E sobre os estilos de paisagismo que estavam na moda naquela época. Em meados do século XIX, o que estava na moda era o jardim inglês. Os paisagistas, inspirados nos ideais românticos da época, recriavam a natureza fazendo lagos artificiais, grutas cenográficas, pontes e bancos em formas de troncos caídos. Aqui, o que parecia de verdade era escultura. Aqui, tudo mentira. Tudo aqui é mentira, com exceção desse cara. Como é seu nome? Alexandre. O Alexandre é de verdade. Mexe aí que senão eles vão pensar que você é de cimento, Alexandre. Tudo mentira. E às vezes o que parecia uma escultura, o que parecia de mentira, era de verdade. Por isso que eles se amarravam tanto nessas figueiras. Não é por acaso que o termo paisagista servia naquela época para designar tanto os caras que criavam esses parques, quanto os pintores de paisagens. O que os paisagistas faziam nos parques era criar um cenário imitando a natureza. Por isso que os caminhos eram sempre muito sinuosos para fingir que era de verdade. Acontece que quando ele chamou o Glasiou para projetar os jardins do seu palácio, Dom Pedro tinha acabado de chegar da sua primeira viagem à Europa. Por mais que ele fosse um cara legal, assim, de vanguarda, ele voltou de lá deslumbradão com os antiquados jardins do Palácio de Versalhes. A natureza organizada dos jardins franceses, aquela coisa reta, caretinha, certinha, era totalmente démodé. Mas é que Dom Pedro se impressionou muito com a integração das linhas do jardim à arquitetura do palácio, principalmente com uma longa alameda que dava na entrada principal, que eles chamavam de eixo monumental. Aí pronto, ele quis um eixo monumental para o seu palácio também. Glasiou seguiu as ordens do imperador. Um eixo monumental é composto por 2 colunas de árvores da mesma espécie e do mesmo tamanho. Mas que raio de árvore ele ia colocar na Quinta da Boa Vista? Era a maior responsabilidade. A árvore que ele plantasse ali podia se transformar de um dia para o outro no símbolo nacional. Quer dizer, tinha que ser uma coisa muito brasileira, muito bonita. Aí ele foi pesquisar no relato dos viajantes. A sapucaia é uma árvore das grandes e formosas desta terra. A árvore chamada sapucaia é digna de ser notada pela galantaria. Parece não serem assim criadas da natureza, senão feitas por artifício da indústria humana. Glasiou procurou também na literatura. Quando Araci passava entre os guerreiros que admiravam sua beleza, ela não corava, porque sua castidade a vestia como a flor, a sapucaia. Pela origem genuinamente nacional, essa coisa de folhas cor-de-rosa, tudo a ver com o romantismo da época. Pela intimidade com o povo brasileiro, não é de se estranhar que a árvore escolhida pelo Glasiou para o eixo monumental do Palácio do Imperador tenha sido mesmo a sapucaia. Viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil, Brasil, Brasil.
A sapucaia não produz só essas flores maravilhosas e essas folhas cor-de-rosa. Outra curiosidade a respeito dela é o formato do seu fruto. Ele é chamado botanicamente de pixídeo, mas é a popular cumbuca. Olha só, não parece que foi um artesão muito habilidoso que fez? Tem até uma tampinha. Na zona rural onde ocorre a sapucaia, ela é muito usada para enfeitar a casa das pessoas, é usada como vaso de plantas e também é um ótimo lugar para você guardar coisinhas. Eu não falei que ela era boa para guardar coisinhas? Sabe o que a sapucaia guarda aqui dentro? As suas sementes. São castanhas deliciosas. Todo mundo que experimenta acha mais gostoso do que a castanha do Pará. Pena que não tem para vender no supermercado. Todo mundo que experimenta fica doido. Agora, sabe quem é louco? Mais louco por essa castanha aqui? O macaco prego. Todo macaco gosta, mas o macaco prego, ele comete loucuras para conseguir essas castanhas aqui. Ele fica vigiando ela na árvore, vai todo dia lá e torce o cabinho para ela maturar mais rápido. Quando ele vê que tá para soltar a tampinha, ele vai lá e bate uma castanha na outra assim, ó. Aí, quando cai, é uma festa. A única coisa que ele não faz, porque ele não é otário, é enfiar a mão em cumbuca. Senão ela fica presa lá dentro. O macaco velho não mete a mão em cumbuca. E sabe que cumbuca é essa desse ditado? É essa aqui, ó. Os índios a chamavam de Iá sapucaia. Iá quer dizer fruto. Sá quer dizer olho. E puçá é pular, quer dizer fruto que salta aos olhos, que desperta o desejo, que chama a atenção. Mas depois que os portugueses chegaram, aí ela ganhou um monte de outros nomes. Mas pode chamar de sapucaia mesmo. Se você quer encontrar sementes de sapucaia, duas regras básicas. A primeira, você já deve saber, né? Que você é macaco velho, não vai meter a mão na cumbuca. A segunda não adianta procurar embaixo da árvore da sapucaia. É que um dos maiores fregueses dessa sementinha aqui é o morcego. Ele adora aquela parte amarela docinha, o arilo. Ele leva para comer numa outra árvore bem copada, escura, na mata fechada. Os morcegos são os maiores disseminadores naturais da sapucaia. Pois é, ela é brasileira, linda, tem uma semente deliciosa. E quando no século XIX o paisagista Glasiou enfeitou com ela o caminho que ia dar no imperador, ela tinha tudo para virar o símbolo nacional. Só que tinha um problema. Só que além de bonita, o pessoal descobriu que ela era também perigosa. E aí a sapucaia, que já era uma figura rara nas florestas, virou também uma figurinha difícil nos parques e jardins. Foi sumindo e acabou virando o símbolo do final do Império. Você sabe. Ai, morena, morena da sapucaia, não deixes ninguém pisar, morena, o bico da tua saia, morena. Ai, morena.